Juíza encontra antigo colega de escola e o condena a 20 anos de cadeia, em uma manhã comum. Carolina Andrade, uma juíza respeitada por sua imparcialidade e firmeza, sentava-se à frente do tribunal. Seu semblante sério e profissional escondia o turbilhão de emoções que ela frequentemente mantinha sob controle. Com 38 anos, Carolina havia construído uma carreira exemplar, ganhando a confiança e o respeito de todos ao seu redor. Enquanto revisava os documentos do caso, algo chamou sua atenção. O nome do réu, Leonardo Ferraz, não apenas lhe era familiar, mas evocava lembranças de uma época distante. Ela parou por um instante, sua mente voltando ao passado. Leonardo havia sido seu colega de escola, alguém com quem ela compartilhara muitos momentos importantes durante a adolescência. Naqueles tempos, Leonardo era um jovem carismático, sempre cercado de amigos. Ele tinha uma habilidade única de fazer as pessoas se sentirem à vontade ao seu redor. Carolina lembrava-se de como ele a ajudava com matemática e de como ele sempre a fazia rir nos intervalos entre as aulas. Eram tempos mais simples, antes que as responsabilidades da vida adulta os separassem. Mas agora, Leonardo estava sentado no banco dos réus, acusado de um crime grave. As acusações contra ele eram de fraude financeira, um esquema que havia arruinado a vida de muitas pessoas. Carolina sentiu um frio na espinha, como aquele jovem cheio de promessas havia se tornado um homem capaz de cometer tais atos. A tensão era palpável quando Leonardo entrou na sala do tribunal. Seus olhos encontraram os de Carolina, e por um breve momento, ambos ficaram imóveis, reconhecendo-se mutuamente. Carolina se esforçou para manter a compostura, consciente de que, apesar de qualquer conexão pessoal, sua obrigação era com a justiça. Ela respirou fundo e continuou a leitura dos autos, determinada a agir com a imparcialidade que sempre havia guiado sua carreira. Enquanto o julgamento prosseguia, Carolina não conseguia afastar as lembranças de sua juventude. Ela se lembrava de como Leonardo a incentivava a ser a melhor versão de si mesma, de como ele a fazia sentir-se especial, mesmo em meio à turba de estudantes do ensino médio. Era difícil conciliar essas memórias com o homem que estava diante dela, acusado de crimes tão terríveis. No entanto, as evidências contra Leonardo eram avassaladoras. A promotoria apresentou documentos, testemunhas e gravações que claramente mostravam seu envolvimento no esquema de fraude. Era impossível negar sua culpa, mesmo que a defesa tentasse argumentar que ele havia sido manipulado por pessoas mais poderosas e que estava arrependido de suas ações. Durante os recessos do tribunal, Carolina se via lutando com suas emoções. Ela sabia que sua responsabilidade como juíza era aplicar a lei de maneira justa e imparcial. Mas como poderia ignorar os anos de amizade que compartilhou com Leonardo? Como poderia separar a pessoa que ele foi do homem que ele se tornou? Os momentos de reflexão durante o julgamento eram perturbadores. Carolina se perguntava se, em algum ponto, ela havia perdido contato com Leonardo, se ela poderia ter feito algo para evitar que ele seguisse por um caminho tão sombrio. No entanto, ela sabia que essas perguntas não podiam influenciar sua decisão. A justiça exigia uma decisão baseada nos fatos e na lei, e não em emoções ou nostalgias. O julgamento chegou ao seu momento mais crítico. As provas estavam todas apresentadas. As testemunhas haviam dado seus depoimentos e agora tudo dependia do julgamento de Carolina. O tribunal estava em silêncio, todos aguardando a sentença que ela iria proferir. Carolina respirou fundo antes de começar a falar. Seu coração batia rápido, mas ela manteve a voz firme. Com uma calma deliberada, começou a explicar sua decisão, revisando as provas e justificando a sentença que estava prestes a impor. Ela sabia que não podia deixar suas emoções interferirem. A justiça exigia imparcialidade. Quando chegou o momento de proferir a sentença, Carolina sentiu um nó na garganta. Ela sabia que estava prestes a mudar a vida de Leonardo para sempre. Com um olhar sério, mas com uma dor interna que só ela conhecia, declarou: Leonardo Ferraz, com base nas evidências apresentadas e na gravidade dos crimes cometidos, a corte o condena a 20 anos de reclusão. Leonardo não parecia surpreso. Ele ouviu a sentença em silêncio, como se já soubesse o que estava por vir. Ele ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Carolina. Havia uma tristeza profunda em seu olhar, mas também uma aceitação do destino que ele mesmo havia traçado. Antes de ser levado pelos guardas, Leonardo pediu permissão para falar. Carolina, intrigada, concedeu. Com uma voz calma, mas carregada de emoção, ele disse: Carolina,
Eu sei que o que fiz foi imperdoável, e não espero que você me perdoe. Mas quero que saiba que eu sempre a admirei. Você se tornou tudo o que eu sabia que você seria. Lamento que tenha de me ver assim, mas talvez, de alguma forma, isso seja parte do meu destino. As palavras de Leonardo atingiram Carolina como um golpe. Ela ficou paralisada por um instante, incapaz de responder. O tribunal estava em silêncio absoluto, todos presos àquele momento de inesperada sinceridade. Carolina, no entanto, sabia que precisava seguir adiante. Com um aceno para os guardas, indicou que podiam levar Leonardo. Enquanto ele saía, ela permaneceu em silêncio, absorvendo o impacto das palavras que ele havia dito. Nos dias que se seguiram ao julgamento, Carolina não conseguia parar de pensar em Leonardo e nas palavras que ele dissera antes de ser levado. Aquilo a perturbava mais do que qualquer outro caso que ela já havia julgado. Era difícil afastar a sensação de que, de alguma forma, ela também tinha falhado, que poderia ter feito algo para ajudar Leonardo antes que ele se perdesse. Decidida a entender mais sobre o caminho que Leonardo havia trilhado após a escola, Carolina começou a investigar sua vida. Ela descobriu que Leonardo havia enfrentado muitas dificuldades, incluindo a perda de familiares e uma série de decisões erradas que o levaram a se envolver com pessoas perigosas. Ele havia se desviado do caminho certo, mas havia tentado em algum momento reconstruir sua vida. Essas descobertas a afetaram profundamente. Carolina começou a se questionar sobre a natureza da justiça e sobre como as circunstâncias podem levar uma pessoa a tomar decisões equivocadas. Ela sabia que seu papel era aplicar a lei, mas também começou a se perguntar se, em alguns casos, a justiça poderia ir além do simples ato de punir. Será que havia uma maneira de ajudar as pessoas a se reerguerem, mesmo após cometerem erros graves? Esse conflito interno levou Carolina a refletir sobre sua própria vida e carreira. Ela pensou nas decisões que havia tomado e em como havia chegado onde estava. Ela sempre se orgulhara de sua firmeza e imparcialidade, mas agora, pela primeira vez, se perguntava se a verdadeira justiça não deveria incluir também a compaixão e a compreensão. Carolina não conseguia ignorar os pensamentos que agora a assombravam. A ideia de justiça que ela sempre defendeu estava começando a se expandir e ela percebeu que talvez fosse hora de reconsiderar sua abordagem. Ela sabia que não poderia mudar o passado, mas começou a pensar em maneiras de fazer a diferença no futuro. Ela decidiu que, a partir daquele momento, iria lutar não apenas para aplicar a lei, mas para oferecer uma segunda chance àqueles que demonstrassem arrependimento genuíno. Carolina passou a apoiar programas de reabilitação dentro do sistema prisional e a incentivar a reintegração dos presos na sociedade. A história de Leonardo era um exemplo claro de como as circunstâncias e as más companhias podiam desviar uma pessoa de seu caminho. Carolina queria garantir que outras pessoas que talvez estivessem em situações semelhantes tivessem a oportunidade de se redimir antes que fosse tarde demais. Carolina também passou a visitar regularmente a prisão onde Leonardo estava cumprindo sua pena. Ela nunca falava com ele diretamente, mas conversava com os guardas e acompanhava seu progresso. Ela queria ter certeza de que ele estava recebendo a ajuda necessária para reconstruir sua vida mesmo dentro da prisão. Essa nova abordagem trouxe um propósito renovado à vida de Carolina. Ela sentia que estava finalmente fazendo uma diferença real, não apenas punindo, mas ajudando a transformar vidas. E, embora soubesse que nem todos os casos seriam como o de Leonardo, estava determinada a continuar lutando por uma justiça mais humana e compassiva. Os anos passaram e Carolina continuou a desempenhar seu papel com uma visão renovada. Sua reputação como juíza firme e justa agora era complementada por sua dedicação à reabilitação dos presos. Ela sabia que, em muitos casos, a prisão era necessária, mas também acreditava que a sociedade tinha a responsabilidade de oferecer às pessoas a chance de mudar. Leonardo, por sua vez, aproveitou a oportunidade que Carolina lhe proporcionou. Ele se inscreveu em programas educacionais e terapêuticos dentro da prisão e começou a trabalhar para ajudar outros presos a encontrarem o caminho da redenção. Sua transformação foi notável, e ele se tornou um exemplo vivo do poder da segunda chance. Carolina, embora nunca mais tivesse conversado diretamente com Leonardo, soube através de relatórios e cartas que ele estava determinado a mudar. Ele havia se tornado um mentor para outros presos e estava trabalhando para pagar sua dívida com a sociedade de uma maneira significativa. Essa mudança em Leonardo confirmou para Carolina que sua nova abordagem estava no caminho certo. Ela viu como a justiça, quando aliada à compaixão e à compreensão, podia transformar vidas.